Bem, lição número 11, a parte de quinta-feira, sendo forte como o Monte Sião. É muito importante nós olharmos para a vida e determinarmos qual será a nossa atitude diante dos problemas que vão surgir. Alguns anos atrás, um caminhão passou numa avenida e em cima do viaduto tinha um homem que estava tentando colocar fim à vida. Quando aquele homem viu aquele caminhão amarelo passar, chamou a atenção dele. E ele seguiu com o olhar o caminhão. Atrás do caminhão tinha aquele para-barro, aquele plástico grandão atrás, estava escrito: tenha uma fé inabalável. Aquele homem já tinha sido um servo de Deus, já havia pregado em muitas igrejas, mas os problemas da vida o levaram a, nesse momento, estar querendo colocar fim à sua vida. O casamento não deu certo, os filhos se entregaram às drogas, foi um desespero na família dele, morte de parente. Ele perdeu a esperança. Disse: para que eu estou servindo a Deus? Está tudo acontecendo de errado. Mas quando ele viu aquela frase, tenha uma fé inabalável, ele se lembrou dos bons momentos que havia passado ao lado de Deus. Ele por um momento refletiu e disse: será que eu não tenho que dar outra chance para Deus atuar em minha vida? Desceu de onde ele estava e começou a caminhar pela calçada, e ali ele começou a relembrar tudo que havia passado com Deus. Ele disse: não, eu não vou me entregar. Eu tenho que ter essa fé inabalável. Eu tenho que ser como o Monte Sião. Ele se lembrou da expressão do Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião, não se abalarão. Ele renovou a fé e hoje serve a Deus. E hoje ele espera Jesus voltar com toda a confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta número 9. Como o salmista fala daqueles que confiam em Deus, como está no Salmo 125? Salmo 125, verso 1 e 2, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Perceba a expressão de segurança que o salmista está usando. Então veja, como o salmista fala daqueles que confiam em Deus, resposta: os que confiam em Deus são inabaláveis como o monte Sião, pois o Senhor está ao redor deles para protegê-los. Essa proteção gera confiança. A comparação que o salmista faz de uma pessoa confiante em Deus com o monte Sião é muito animadora. Ele diz: os montes estão em redor de Jerusalém. Jerusalém estava no monte Sião. E isso transformava Jerusalém num lugar de paz, num lugar protegido. Então o salmista está dizendo assim: os que confiam em Deus vão estar sempre com Deus ao redor. Não precisam temer, ainda que o mundo se transtorne. Ellen White escreveu no livro Testemunho Seleto, no volume 2, página 242, que o Espírito Santo sempre habita com aquele que está procurando ter uma fé inabalável. Aquele que luta por uma fé inabalável. O Espírito Santo fornece o motivo puro, fornece o princípio vivo, que sustenta a pessoa em cada emergência, em cada tentação, para que a pessoa possa lutar, se esforçar e ser vitorioso. Então vale a pena confiar em Deus, como Ele sendo o nosso Monte Sião, Ele sendo a nossa segurança. Pergunta número 10. Como os justos estão expostos às tentações? E qual é a segurança que tem? Salmo 125, de 3 a 5, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, porque para que o justo não estenda a mão para a iniquidade. Ó Senhor, faze bem aos bons, aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para praticar a maldade, que o Senhor os leve para longe de Israel, que Israel tenha paz. Então a pergunta é: como os justos estão expostos às tentações? Resposta: os justos são tentados a praticar o que é errado e andar nos caminhos tortos, os caminhos que o afastam de Deus. São tentações. A confiança em Deus dá força contra as tentações. O salmista, até no Salmo 73, ele chegou a olhar os ímpios e ele chegou a dizer: os ímpios engordam, os ímpios têm paz, os ímpios não têm problema, cada vez mais seus filhos crescem, seus negócios prosperam, e eu que sirvo a Deus estou nessa situação deplorável. Ele diz assim: quase eu me desviei, meus pés quase resvalaram, até que eu entrei no santuário e vi o fim dos ímpios. Então as pessoas podem ser tentadas a tentar, ou seja, a seguir caminhos que são caminhos da impiedade. Eu estava numa vigília, o irmão deu um testemunho que impressionou. Nossa igreja, ancião da igreja, tinha uma empresa. De repente, um irmão afastado, que era amigo dele, mas afastado da igreja, chegou com uma BMW. Ele disse: onde arrumou essa BMW? Rapaz, é muito linda. Ele disse: ganhei, comprei ontem.
Mas com que você comprou? Que dinheiro você... Ele diz, agora estou ganhando dinheiro que você nem imagina. E vou colocar você na jogada. Ele diz, como assim? Você pode ganhar até 1 milhão numa operação. É o seguinte, você tem a sua empresa aqui, tem um galpão, os camaradas roubam caminhão, cargas de caminhão, a gente joga aqui dentro, tira a carga e vende para os receptadores. Você chega a ganhar até 1 milhão numa operação. Ele disse, irmãos, eu fui tentado e eu aceitei. Eu cheguei a corromper até policiais, até que eu achei um delegado que não se corrompeu. Chegou e me prendeu. Me levou para o Cadeião de Pinheiros. Eu fiquei lá 4 anos. Saí, ainda tenho problemas para cumprir, estou no regime aberto. Mas, irmãos, ele dizia assim, não vale a pena. E esse meu amigo que me levou para esse lado da impiedade, infelizmente morreu num acidente ali perto de Itaquera, na estrada do Pêssego. Uma batida tremenda de madrugada. Eu fui lá ver o carro. Ele estava morto no meio das ferragens. Com a BMW dele, que ele acabou comprando e acabou morrendo nela mesmo. Ele disse, não vale a pena. O que o Salmo 73 fala é verdade. Os ímpios perecerão. E o Salmo 125 fala que o cetro da impiedade pode tentar um justo. E a pessoa pode ser levada a praticar a maldade dos ímpios. Mas aí o salmista diz assim, o Senhor não vai permitir isso. O Senhor vai levar os ímpios para bem longe. Haverá paz em Israel. Por isso é importante que nós nos coloquemos nas mãos de Deus. Ellen White foi mencionado numa carta, a carta 125, de 1895, na página, e foi colocado na meditação matinal do ano de 1996, página 242. Diz assim, o Espírito Santo sustenta o crente no meio do ódio do mundo, da hostilidade dos parentes, em meio aos desapontamentos da vida cristã, em meio às tentações, mas não vai cair porque Deus está segurando esse seu filho. Tá vendo? Então é importante crermos nisso. Para sermos como o Monte Sião, nós temos que olhar para aqueles muros que são colocados na praia, são chamados muros de contenção. Durante a maré alta vem a onda forte e poderia invadir a rua até chegar nas casas, mas aquele muro chamado diques, eles contêm a onda, o mar, e o mar então volta silencioso para o seu lugar. A pessoa que tem Deus na vida é como se fosse um muro, protegendo a vida dele. O grande pregador Moody, ele dizia assim, você pode viajar para o céu de primeira ou de segunda classe, nessa vida aqui. Isaías 12, verso 2 diz assim, no dia que eu temer, eu tenho o Senhor ao meu lado. Esse é a primeira classe. O outro verso diz assim, quando eu temer, buscarei o Senhor. É o Salmo 56, verso 2. Ele diz, a primeira classe é, se eu temer, o Senhor está perto. Isaías 12, verso 2. Então ele diz assim, você viaja de primeira classe é melhor do que de segunda classe. Segunda classe é, no dia que eu temer, tenha Deus sempre ao seu lado. Como o Monte Sião era a grande fortaleza e os montes em redor de Jerusalém protegia contra as tempestades, contra os ventos e até contra os inimigos. Deus abençoe a todos. Possamos ser inabaláveis como o Monte Sião. Obrigado, meu Deus, pela lição de quinta-feira. O Senhor nos abençoe, nos dê fé, segurança, coragem. Que o Senhor esteja ao nosso redor, nos protegendo, e em teu nome nós clamamos. Amém. Fique com Deus.